Como era a minha rotina para ser aprovado em medicina direto do ensino médio? É sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo. Bem, eu quero começar do começo. Como assim do começo? Porque eu comecei a me preparar para o Enem em 2016, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Naquela época, eu fazia escola estadual, escola pública estadual. Eu acordava bem cedo, eu não lembro qual era a hora exata em que eu acordava. Pô, mas era cedo para ir para a escola. A escola acho que iniciava às 7 horas da manhã, 7h30, então tinha que acordar cedo. E você pode pensar que na escola não tinha tantos detalhes, mas sim, tem detalhes da minha rotina dentro da escola e eu quero aprofundar um pouquinho nisso aqui. Como era escola pública estadual, acabava que de vez em quando não tinha aula, né? Alguns professores faltavam, ou até mesmo não tinha professores de algumas matérias, então alguns horários ficavam livres. O que eu ficava fazendo? Jogando bola na quadra, ia na praia, ia jogar Uno? Não! Eu ficava estudando, eu sempre estava lendo alguma revista, lendo alguma redação exemplar, resolvendo alguma questão, alguma lista de exercício que ficou pendente. Lembrando que, como eu disse, né, eu comecei a me preparar para o Enem neste ano e eu comecei a me preparar usando um cursinho online. Tinha ali aulas assistidas, parênteses aqui, aulas até demais, né, aulas até demais. E eu tinha algumas listas de questões que eu não conseguia fazer em casa justamente porque eu assistia aulas demais. Eu fazia essas questões o máximo que eu podia na escola muitas vezes, né? Então eu estava sempre ali no horário livre, resolvendo uma questão aqui e acolá, lendo, né, como eu falei. Eu não perdia tempo. Isso faz parte da minha rotina, eu achei importante trazer aqui nesse vídeo também. E eu voltava para casa, voltava de bicicleta, né? Ou então no ônibus escolar para casa. Almoçava, descansava uns 20 minutinhos, porque meu pai sempre falava para eu descansar uns 20 minutinhos, porque senão ia fazer mal, né? Não sei se seu pai é assim, sua mãe também. Comenta aí embaixo se sua mãe e seu pai mandam você descansar, porque senão vai passar mal, né? Se estudar logo depois de almoçar. Eu lembro que depois do jornal hoje, acabava o jornal hoje, eu levantava do sofá, tá bom, já descansei, vamos estudar. Começava a estudar, né? De praxe por meio de aulas, e eu passava a tarde e a noite estudando, direto assim, a tarde, direto, né? Fazendo pausas, obviamente. Pelo menos o Pomodoro eu aplicava. Né? Mas era à tarde e à noite. Dever de casa, quando ia da escola, eu fazia, obviamente. Mas eu não dava tanta importância à escola. Não fazia o mínimo da escola, assim, pra né, não reprovar, não ficar em recuperação. Até que eu mandava bem na escola. O meu foco mesmo era no Enem. Então, a maior parte do tempo era estudando pro Enem. Então, a tarde toda, à noite, até 10 horas da noite. Até 10 horas da noite eu ficava estudando. Nessa época, como eu disse, muitas aulas. Não tem muitos detalhes assim, da minha rotina em 2016, basicamente foi essa, né? Então eu fiquei assim até fazer a prova. Em 2017, que foi justamente o ano de preparação em que eu tive que conciliar com o pré, um cursinho recém-criado, né? Um agente desse cursinho, um promotor desse cursinho, foi lá na minha escola e divulgou, vai ter uma bolsa. E quem conseguir uma boa pontuação nessa prova vai conseguir bolsa de 100%. Bom, eu me inscrevi, fiz a prova, com a rinite danada, consegui essa bolsa de 100% e aí eu consegui, né? Então, agarrei essa oportunidade. Eu queria tanto fazer cursinho presencial, não tinha grana para pagar, então, de graça, até injeção na testa. Eu me mudei para Natal, né, para fazer esse cursinho. Tive que me mudar de escola também por causa disso, obviamente. Eu fui para outra escola estadual. E aí como é que funcionava a minha rotina nesse ano, né, já na capital, fazendo cursinho presencial e outra escola estadual? Vamos detalhar isso aqui agora. O meu cursinho presencial, ele funcionava pela manhã. Tem um detalhe, né, acabei pulando a história. É bem verdade que antes de me mudar para Natal, eu tentei conciliar morando onde eu morava e fazendo o cursinho na capital. Então eu fazia o cursinho na turma da noite. Aí eu pegava o busão escolar que levava os estudantes para a faculdade. Não sei se na sua cidade funciona assim, né? Quem mora no interior aí. Tem um ônibus escolar que leva os estudantes do interior, principalmente universitários, para as faculdades da capital. Então o ônibus leva e traz, todo dia leva e traz. Então eu tentei fazer isso, se eu não me engano, por um mês ou foram 2 meses, acho que foi um mês, eu não aguentei tanto porque cansava demais. Só de ida era 2 horas de transporte, de volta 2 horas, eu saía de 4 horas da tarde, chegava lá 6 horas, já chegava atrasado na aula já. Eu tinha que sair mais cedo da aula à noite, né, para conseguir pegar o ônibus escolar e aí mais 2 horas de viagem, chegava de meia-noite em casa. Não deu certo, eu tive que mudar para
capital para Natal mesmo. Então tem esse detalhezinho aí que quase que eu pulava, mas eu lembrei. Então, de fato, agora mudado, né? De mudança já na capital, morando com minha avó, com minha tia, fazendo cursinho presencial, eu fui para a turma da manhã. E eu acordava, se não me engano, 6 horas da manhã. Não lembro exatamente o horário, mas se não me engano era 6 horas da manhã. E eu tinha que acordar. Né? Não tinha historinha de só mais 5 minutinhos, só mais 10 minutinhos. Não tem historinha não. Tocou o despertador, já estava assim, ó. Já estava pilhado. Eu acordava rápido, né? Porque acordava e tomava banho rápido, escovava o dente rápido. O rápido até vai na minha fala também, né? Vai muito rápido. Então eu escovava o dente rápido, tomava banho rápido, tudo muito rápido porque eu tinha uma carona. Pô, essa carona ela salvava. Carona com minha amiga Evelyn, né? Alô Evelyn, você vai por aí, né? Vai me assistindo aqui. Carona com Evelyn. Faço questão de falar porque ela me ajudou demais dando carona lá naquela época. Porque passagem, eu economizava dinheiro de passagem, grana muito limitada, então esses caronas me ajudavam demais. Dentro do cursinho tem detalhe também, tá? Porque eu poderia simplesmente falar, fui pro cursinho, voltei, não, mas dentro do cursinho tem alguns detalhes que eu quero falar. Por que aconteceu? Muitas aulas do cursinho presencial eu já tinha estudado em casa. Como assim você tinha estudado em casa? Pois é, lembra que em 2016 eu fazia um cursinho online? Em 2017 eu continuei com o cursinho online, mesmo tendo recebido lá a bolsa de 100% no cursinho presencial. Então, para você entender, eu continuei com o cursinho online, fazendo escola também e fazendo cursinho presencial. Eram 3 vias de ensino, né? Cursinho online, cursinho presencial e escola. Eu fiz questão de continuar com o cursinho online porque eu tinha acabado de conseguir essas apostilas de poliedro. Eu tinha montado um planejamento e já vinha seguindo esse planejamento antes mesmo de entrar no cursinho presencial. Eu estava me dando bem já, estava num progresso legal, aprendendo, eu estava sentindo que estava dando certo, cumprindo meu planejamento. Então eu não quis parar com o meu cursinho online. Né? Então, por isso, muitas aulas de cursinho presencial eu já tinha visto por meio do meu planejamento, né? Do cursinho online, das aulas gravadas do cursinho online que eu utilizava, entendeu? Então, muitas aulas do cursinho presencial, essas aulas repetidas, elas serviam como reforço. Né? Acabavam servindo como um reforço. Meses depois, né, nessa rotina e tal, muitas aulas já repetidas, eu percebi que eu poderia ganhar tempo. Essas aulas que eram repetição do que eu já tinha estudado em casa, eu poderia deixar de assisti-las e no lugar delas estudar conteúdos que eu tinha dificuldade, conteúdos que eu ainda não tinha estudado. Então o que aconteceu? Ali por volta do meio do ano, de vez em quando o professor chegava assim no cursinho presencial para dar uma aula, ele anotava o assunto no quadro e eu falava, putz, já sei esse assunto. Aí eu saía da sala, né? Quem estiver me assistindo aí fez cursinho comigo naquela época deve lembrar, comenta aí. E aí, acho que dificilmente vai ter alguém, enfim, dificilmente vai ter alguém do cursinho aqui me assistindo, enfim, mas se tiver, comenta aí. Eu saía da sala e ia pra biblioteca lá do cursinho e tal, e o professor dando aula, mas eu já sabia do assunto, então eu preferia estudar um conteúdo que eu tinha dificuldade, que eu ainda não tinha aprendido bem, ou que eu ainda não tinha estudado. Meses depois eu acabei percebendo que eu poderia ganhar tempo dessa forma. O cursinho, eu tinha que sair mais cedo, tá? Na turma da manhã, porque tinha um ônibus que ele passava num horário, né? Os ônibus, eles geralmente passam em horários determinados. E esse ônibus, ele me deixava na porta de casa. Os outros não, os outros tipo, me deixavam muito distante, eu tinha que ir caminhando, sol do meio-dia. E melhor pegar esse ônibus e deixar na porta de casa, né? Ainda mais para ganhar tempo que eu ia ter que ir pra escola. Então eu saía mais cedo para pegar esse ônibus. De vez em quando não, muitas vezes eu pegava, só que de vez em quando eu não pegava, porque o danado, sei lá, adiantava, quebrava, e aí ele passava mais cedo, né? Então acabava que algumas vezes eu não conseguia pegar esse ônibus, mesmo ali cumprindo o meu horário. Então acabava que tinha que pegar outro ônibus, né? Que me deixava lá longe, aí pulava eu andando não, correndo, eu lembro muitas vezes eu correndo, vambora. Chegava em casa suada e toma banho rápido, come rápido, era uma correria, era desse jeito, eu não tô exagerando aqui não, era realmente correndo mesmo, tá? Eu ficava até pensando, o que a pessoa tá achando de mim? Deve estar achando que sou um ladrão correndo aqui. Eu corria, eu tinha que correr. Porque mesmo correndo, eu chegava atrasado na escola. Todo dia eu chegava atrasado na escola. Todo dia. Todo dia eu chegava já no finalzinho do primeiro horário. Assim. Mas eu avisei pra diretora, eu tô chegando atrasado porque tô fazendo cursinho e tal, espero que você compreenda. Ela, tudo bem e tal. Então o porteiro, ele sempre abria pra mim, né? Porque ele já sabia que, eu tava chegando atrasado ali por algum motivo. Tinha vezes, inclusive, que eu tava tão atrasado
que eu nem ia pra casa, tipo, eu ia direto pra escola já. E não tinha dinheiro pra comprar lanche, então eu ficava lá realmente dependendo do lanche da escola. E o bom dessa escola é que tinha lanche, pelo menos, né? A escola quase todo dia, pra não dizer todo dia, ela tinha lanche. Então, pô, de vez em quando eu não almoçava, eu ia direto pra escola, mas pelo menos tinha esse lanche na escola estadual onde eu estudava. Então dava pra forrar ali até chegar em casa pra janta. Na escola também tem detalhes, porque muitas vezes, quase sempre assim, para não dizer sempre, quase sempre, eu não prestava atenção às aulas da escola. Eu ficava ali no cantinho, na minha, resolvendo as questões e tal, né? E o professor dando aula. Porque, pô, era uma aula que eu já sabia do conteúdo e pra mim era mais importante ficar resolvendo questões, pô, muitas questões que eu tinha que fazer. Então na escola eu não prestava tanta atenção. Terminava a escola ali, escurecendo, ia pra casa, jantava, depois de jantar, mais estudo, mais estudo. E aí em casa eu cumpria o meu planejamento, entendeu? Pô, de manhã foi cursinho presencial, à tarde foi escola, à noite é hora de cumprir o meu planejamento com as aulas gravadas, do cursinho online que eu fazia, né? 2 cursinhos online que eu fazia, que eram alguns. Então, à noite era um estudo, né? É o famoso estudo bunda na cadeira e mesa, né? Estudo de fato. Lendo livro, lendo as apostilas e vendo as aulas que eu ainda não tinha visto, resolvendo mais e mais questões. E aí ia por volta até de 10 horas da noite, né? Então, por 10 horas da noite, eu dormia 8 horas por noite, né? 10 às 6. Né? No início foi assim, meses, ali por volta do meio do ano, alguns meses ali próximo à prova, eu passei a dormir 6 horas por noite, 5 horas por noite. E aí eu comecei a ficar muito cansado. Então, nesse momento que eu passei a dormir muito pouco, eu fiquei bastante cansado. Eu não estava aguentando assim, a rotina. Né? Mas antes desse período de dormir muito pouco, eu não cansava. Por incrível que pareça, assim, essa rotina louca de acordar na correria, ir pro cursinho, e voltar na correria, ir pra escola, depois jantar e depois continuar estudando. Apesar de parecer muito estudo, eu até me impressiono, tá? Sinceramente, eu olho pra trás assim, me comparando com o Pedro Roberto de hoje, né? Que já tá mais velho e já não tem mais tanta energia. Eu fico impressionado, bicho, com como é que eu não cansava, assim. Eu não me lembro de dormir nas aulas da escola. Eu não dormia, assim. Eu não me sentia cansado ao ponto de dormir na aula, sabe? Não, eu tava sempre com energia. Seja no cursinho, seja na escola, seja à noite. Impressionantemente. Acho que muito devido a essas 8 horas que no início, pelo menos, eu prezava, né? 8 horas de sono. Então acho que isso foi o que conseguiu me deixar em pé. E claro, mais do que isso, o meu desejo muito forte de conseguir a aprovação, de entrar no ensino superior. E eu não queria eu não queria fazer mais um ano de cursinho depois de ter terminado a escola. Não, eu queria entrar direto da escola para a faculdade. Esse desejo, essa ira tão forte, foi principalmente o que me fez não ficar molinha, não ficar cansado, né? Mas óbvio, o sono também. É tanto que quando eu diminuí, como eu disse, né, para 5 horas por noite, pô, aí não deu certo não. Aí não teve desejo suficiente para me manter em pé. Pô, olheira, olho vermelhaço, assim, né? Não tava rendendo mais. Né? Então foi assim que eu consegui, né? Eu mantive essa rotina aí, dessa forma ao longo do ano todo. E consegui a aprovação depois. Tá? Essa foi a rotina. Existem, claro, muitos detalhes sobre isso, né? Mas como o tema desse vídeo aqui é sobre a rotina, então é isso que eu tenho pra contar pra vocês. Óbvio, se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de clicar no curtir, hein? Não deixe de clicar no curtir, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é legal e envia para mais pessoas. Tá? Se você não é inscrito no canal ainda, te convido aí para se inscrever também. Meu nome é Pedro Roberto, esse aqui é o Gabaritadores e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!